Bem, pessoal, vamos de BTC nesse fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha, 21 horas e 12 minutos. No Brasil, 17 horas e 12 minutos. A BTC, agora nas últimas horas, promoveu mais um candle comprador aqui no 6 horas, demonstrando uma certa inércia nesse retorno aqui em direção a VWAP mensal, que deu uma recuada para a altura de 41.200, 41.250. Eu avisei que esse primeiro retorno normalmente é falho, a partir do segundo já passa a ser mais factível e a partir do terceiro fica cada vez mais provável que a BTC efetivamente consiga retornar à VWAP mensal. Aqui ela deve ceder à força gravitacional da VWAP mensal, vai ter dificuldade de se afastar dela, mas também vai ter dificuldade de romper de baixo para cima. Aqui a gente deve ter algum nível de lateralização, ficar namorando, de repente agulhando de volta para 40 mil, baixando de 41.300 para 40 mil ou 39 mil e pouco. É normal, exatamente como aconteceu aqui, para depois transpassar de baixo para cima. No gráfico semanal, a BTC segue muito resiliente, respeitou basicamente a nuvem de Shimoku aqui no semanal. Vocês vejam que mesmo com todo esse imbróglio geopolítico que está acontecendo no mundo, agora o petróleo russo está sendo barrado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Vamos ver como a Europa vai se comportar. Nessa semana até agora, hoje ainda é terça-feira, né? Dia 8 de março, até agora a mínima da BTC ficou em 37.155, segue respeitando a base da nuvem de Shimoku. Gente, a crise geopolítica está reescrevendo a história financeira do planeta. Não sei se vocês estão acompanhando com mais clarividência o que está acontecendo. Estados Unidos e Reino Unido proíbem importações de petróleo da Rússia, ampliando sanções ao Putin. E ao mesmo tempo que essa notícia impactante vem logo embaixo, China considera comprar participações em empresas russas de energia e commodities. Gente, esse imbróglio geopolítico está reescrevendo a história do sistema financeiro mundial. É um ponto de inflexão muito brutal. O que a gente está presenciando, se a gente olhar para a história recente do sistema financeiro internacional, vamos voltar lá para o pós-guerra, o que definiu esses contornos atuais do sistema financeiro internacional foi a Conferência Internacional de Bretton Woods, que definiu a taxa cambial de cada moeda fiduciária de cada país com base no dólar, que na época logo no pós-guerra, gozava da paridade com o ouro, que era o chamado padrão ouro, e isso acabou deixando de existir com o Nixon, que em 1971 acabou com o padrão ouro, que foi considerado Bretton Woods 2, e a moeda norte-americana continuou sendo a base cambial de todas as moedas fiduciárias do resto do planeta, mas sem um lastro, que não um lastro legislativo norte-americano, que é a obrigatoriedade do uso nos Estados Unidos da América, e como ainda ostenta a condição de maior potência planetária, acabava meio que gozando de um privilégio que nenhuma outra nação gozava, que era a possibilidade de imprimir a base cambial do planeta. Só que isso, a gente está presenciando o fim desse império, que é o que está acontecendo agora com vamos colocar o confisco essa suspensão e barrando as commodities russas em virtude dessa invasão russa sobre o território da Ucrânia e com o beneplácito chinês em relação a essa agressão, a gente está percebendo uma movimentação do sistema financeiro mundial em direção ao fim do império do dólar norte-americano. Justamente porque, se a gente olhar para um passado recente, a gente vai perceber que o que sustentava o dólar norte-americano era justamente ele ser uma contrapartida para a aquisição de commodities energéticas. Até porque
na nossa era, o que existe valor para a nossa era, quem leu o livro do Harari, Homo Sapiens, sabe do que eu estou falando, a nossa era existencial depende diretamente de commodities energéticas. Nada, absolutamente nada tem valor sem energia. Milhares de hectares de terra não tem valor nenhum se você não tem diesel para plantar. A melhor cobertura em Balneário Camboriú não tem valor nenhum se você não tem energia para manter aquilo lá. Enfim, o dólar norte-americano, ele imperava, na minha opinião, o império do dólar norte-americano está se desvaindo sob os nossos olhos nesse presente momento. Ele imperava enquanto ele era a contrapartida para a aquisição de commodities energéticas. Com a capturação dessas commodities e o bloqueio dessas commodities, simplesmente o dólar norte-americano passa a ter um valor meramente fiduciário, que é o que ele sempre foi. Ele tem um lastro puramente legislativo, que é a obrigatoriedade do uso nos Estados Unidos da América, e era até pouco tempo atrás a grande divisa que fazia contrapartida contra commodities energéticas. Tanto que muitos economistas sempre se referiram ao dólar como petrodólar. E isso tá se desmoronando sob os nossos olhos. Nas últimas décadas, sempre que as commodities se comportaram dessa maneira, o mundo acabou vivenciando uma mega recessão. Então, agora o barril de petróleo sendo cotado acima de $120. Vamos ver quanto está o barril de petróleo agora. Nesse momento, o Brent está cotado a $123. O trigo disparou também. Aqui é o gráfico do trigo, futuros de trigo. Disparou. Sempre que uma crise de supervalorização de commodities acontece nesse patamar, em que elas sobem mais de 30%, o mundo é presenteado com uma mega recessão. Então agora o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, tem uma missão praticamente impossível, que é controlar a inflação, supostamente subindo as taxas de juros, e ao mesmo tempo evitar um recrudescimento desse cenário recessivo. Então, gente, é nítido que a gente está presenciando uma espécie de Bretton Woods 3, vamos colocar. E o fiel dessa balança é a China. Só que a China está pendendo para o lado russo. Ou seja, a gente está no centro de um furacão, em que o mundo está vendo o seu referencial cambial, que é o dólar, desmoronar como um castelo de areia, e ao mesmo tempo o único estado soberano que poderia ainda salvar o dólar norte-americano, que é a China, está pendendo para o lado russo. Agora a China está considerando comprar participações nas estatais russas, logicamente para absorver todas essas commodities russas. Ou seja, a gente está no meio de uma mega hecatombe financeira internacional. E nesse cenário apocalíptico financeiro Mad Max, não resta outra opção que não correr para um refúgio. E a BTC já está sendo tratada como refúgio pela própria Bloomberg. Já tem tratadistas aqui na Bloomberg dando conta de que a BTC é um refúgio. Gente, isso é um ponto de inflexão na história único. O que a gente está presenciando é um ponto de virada. Isso acontece a cada 4, 5 ou 6 décadas. Então, ficar fora do mundo cripto num cenário apocalíptico, Mad Max financeiro desse, é uma absoluta insanidade. A BTC provou a sua resiliência brutal em condições normais de temperatura e pressão, com essa mega crise das commodities, com um barril de petróleo a $123, com o trigo ostentando esse nível de valorização. A gente vai presenciar uma das maiores recessões em muito pouco tempo. Vem uma mega crise por aí. E com um detalhe sinistro nisso tudo: o poder de fogo dos bancos centrais, principalmente o Federal Reserve, é zero.
porque ele não pode manter as taxas de juros baixas, porque seriam taxas reais negativadas num patamar absolutamente recorde. Ou seja, a gente está presenciando uma das maiores transferências de riqueza desse século. E nesse ponto de inflexão, ficar fora do mundo cripto é uma absoluta insanidade. A BTC se provou absurdamente resiliente a isso tudo. A gente está caminhando de volta em direção a VWAP mensal, na altura de 41 mil e pouquinho. A gente deve lateralizar aqui para depois explodir em direção a esses topos aqui na faixa de 45, 46 mil dólares, para aí sim se desdobrar nessa pernada que vai levá-la a no mínimo 80 mil dólares. Se ficar uma pernada mais aberta, que é a estocada final da onda 3 no semanal, a gente vai a 100 mil dólares. Mas com certeza a BTC ela vai se desdobrar num mega pump que vai levá-la ao patamar entre 80 e 100 mil dólares nos próximos dias, na minha leitura, porque eu não esperava que tudo acontecesse de maneira tão rápida, tão dramática, e o mundo, infelizmente, guerras não são boas, vidas estão sendo ceifadas, vem uma mega crise por aí, crises também não são boas, recessão gera desemprego, que gera uma série de outros problemas sociais, enfim, tudo isso não é bom, mas o fato é que a gente tem que analisar a BTC e o seu comportamento, e eu ouso afirmar que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer de uma maneira tão dramática e acelerada. A BTC segue resiliente em direção a 1 milhão de dólares, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Só que com esse cenário apocalíptico, eu nem sei se isso não pode acontecer antes. Depois eu vou analisar com mais calma todo esse furacão geopolítico que está assolando o mundo. Para quem está posicionado no mercado financeiro tradicional, preparem-se, porque vem dias turbulentos. Sair do mundo cripto num cenário desse é uma absoluta insanidade. Vocês vejam que no diário, nitidamente, a BTC está fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. A gente está criando aqui uma cunha de um triângulo, desenhando uma cunha triangular que vai se desdobrar numa mega pernada ascendente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que segue resiliente em direção ao nosso target de no mínimo 80 mil dólares, podendo bater até 100 mil dólares na estocada final dessa onda 3. Fiquem com Deus, e se nada fugir do script, eu estarei de volta aqui amanhã para analisar a própria BTC, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.